Olá, queridos, aceite a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu irmão em Cristo, Simval Sena Júnior. Estamos começando mais um momento de reflexão e se você não é inscrito no nosso canal, já desce ali embaixo, já se inscreve no canal, já ativa o sino de notificações, porque toda terça-feira e quinta nós temos um encontro marcado às 18 horas com o momento de reflexão. Também deixa aquele seu like para nos ajudar a espalhar o Evangelho de Cristo Jesus. Queridos, hoje vamos falar sobre o preço de uma chamada. Um tema deixado na nossa enquete de ontem, a nossa irmã Lídia deixou esse tema, eu achei muito interessante e eu quero falar sobre isso, o preço de uma chamada. Queridos, sabemos que a chamada de Deus, ela vai ser fácil. Deus, ele nos chama, porém Deus não nos diz as dificuldades que a gente vai enfrentar no nosso ministério. Daniel tinha chamado e ele encontrou vários tipos de dificuldade, tais como sair do meio da sua terra, sair do meio do seu povo, sair do meio da sua casa, da sua família, ir para uma terra estranha, uma terra que tinha costumes estranhos, que tinha coisas diferentes da terra que ele estava acostumado a viver e que vivia um parâmetro de vida diferente da dele. Mas Daniel tinha promessa. Jesus, quando ele veio à terra, nós já sabemos que Jesus já sabe qual é o preço da sua vinda, do seu chamado dele vir, porque Jesus veio para a terra através de um chamado. Que chamado é esse, pregador? A Bíblia diz que Jó orou para que Deus mandasse o segundo Adão da história, Jesus. Sendo assim, Jesus vem através de um chamado, só que ele já sabe qual é o seu preço, que é morrer na cruz, tanto que Jesus nunca esconde isso. Jesus revela em claro e em alto som que o seu chamado é para morrer pela humanidade. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus para levar o Evangelho, para assumir a responsabilidade de pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que o preço do chamado de Paulo era ser prisioneiro, tanto que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, dizendo que ele era embaixador em cadeias. Sendo assim, Paulo o preço do chamado de Paulo era ser prisioneiro em cadeias. Hoje em dia a gente já aceita o chamado de Deus um tanto quanto mais fácil do que a gente está acostumado a ver na luz da Bíblia. José tinha chamada, promessa, teve que ir para o Egito. Moisés tinha chamada, foi chamado por Deus. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente de fogo, Moisés teve que ir para dentro do Egito novamente, e junto com os escravos, ficar junto com os escravos, que eram os hebreus, e ir com os hebreus até uma terra distante, longínqua, até porque Moisés não entrou na terra prometida, e Moisés teve que enfrentar o mar, teve que enfrentar o povo murmurando, o povo questionando, teve que enfrentar vários tipos de dificuldade, a fome, a sede, os egípcios vindo atrás dele para matar, vários tipos de dificuldade, porque um chamado de Deus não é seguido de uma mil maravilha. Deus não promete mil maravilhas para a vida de ninguém. Deus simplesmente nos chama, e por nós aceitarmos o chamado de Deus, nós pagamos um preço pelo chamado de Deus. Só que a Bíblia não relata qual é o preço. A gente paga um preço sem saber qual é o preço, porque o preço do Evangelho vem para cada um de uma forma diferente. Então, esta reflexão é para te dizer, isso que você está enfrentando na sua vida, na sua casa, na sua família, é o preço da chamada que Deus ele tem sobre ti. Tá bom? Deus abençoe a sua vida neste dia, que você seja abençoado por Deus e não desista mesmo que as dificuldades estejam grandes. Grandes preços são pagos por pessoas que têm grandes chamados de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe.